Aproveitar o tempo é quando estiverem lendo, leiam. Quando estiverem rezando, brincando, educando filhos, ensinando, façam isso. Não fiquem fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. Humildade. Sócrates foi conhecido, e o é, por dizer um dia: só sei que nada sei. A única coisa que não pode ser reposta, a única coisa que não volta, a única coisa que nos aprisiona permanentemente é o tempo. Tão poderoso que ele atinge seres inanimados ou irracionais, melhor dizendo, como essa samambaia, ou as cadeiras nas quais os senhores e as senhoras se assentam. O tempo é brutal, paz, permanentemente. Tempo perdido é tempo perdido. O controle do tempo é fundamental. E um dos grandes assassinos do tempo está nas nossas mãos. É isso aqui. Quem vive acessando redes sociais e comunicando a beleza da sua existência. Acordei, kkkk. Está sol aqui. Estou no quilo, kkkk. Essa onipotência do símbolo do potássio, kkkk, o tempo todo, gente. Não é necessário comunicar ao mundo que o sol nasceu, porque ele nasce no mundo inteiro, todos os dias. Ele vai se pôr também no mundo inteiro. Não é necessário comunicar ao mundo tudo. Não é necessário, acima de tudo, lançar uma campanha nacional de importância extraordinária. E eu sei que vocês vão gostar da campanha que eu falo no Brasil inteiro, pelo fim do bom dia em grupo de WhatsApp. Pelo fim desse bom dia. Não respondam essas pessoas que dizem bom dia no grupo. E se insistirem, bloqueiem essas pessoas. Elas são enviados de Satanás para acabar com o tempo de vocês, gente. Não cedam a isso. Não cedam a isso. Insistam no aproveitamento. O que é aproveitar o tempo? É trabalhar sem cessar? Não, isso é uma pessoa também obcecada. Aproveitar o tempo é quando estiverem lendo, leiam. Quando estiverem relaxando, relaxem. Quando estiverem comendo, comam. Quando estiverem rezando, brincando, educando filhos, ensinando, façam isso. Não estejam em outro lugar. Quando dormirem, durmam. Não fiquem fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. É isso, foco. Foco para controlar o tempo, capacidade de resistir a um mundo líquido, segundo a expressão do sociólogo polonês e inglês Zygmunt Bauman, um mundo em que tudo está fora de foco, um mundo em que tudo está sendo feito ao mesmo tempo, permanentemente, um mundo que as pessoas arriscam a vida no trânsito para digitarem ao celular. Isso é uma patologia inacreditável, em que alguém se arrisca a morrer, matar ou ficar tetraplégico para responder, estou aqui, kkkk. Imaginem uma coisa dessas, né? Restaurem a racionalidade e controlem o maior inimigo de todos nós, que é o nosso narciso. É uma das questões mais importantes. Somos profundamente vaidosos, somos profundamente narcisistas. Somos profundamente atacados pela experiência da nossa valorização. Há quase 5 anos eu gravei um café filosófico sobre a vaidade e contei uma história que Flaubert, o escritor francês do 19, recriava e inventava sobre Santo Antão, o mais famoso ser da história tentado pelo demônio. Antão resistiu durante 80 anos às investidas diárias do demônio e foi alvo de muita história da arte. Bosch pintou, Dalí, Salvador Dalí, muita gente pintou as tentações de Santo Antão. Antão resistiu bravamente a todas as tentações. E segundo Flaubert, não segundo a legenda áurea, segundo Flaubert, já muito idoso, o demônio desistiu de Antão. Não dá, chega, é demais. Você resistiu a tudo. O demônio se retirou e disse: primeira vez que um ser humano me vence. Antão se ajoelhou e disse: agora eu me tornei um santo. O demônio sorriu e voltou. Antão havia resistido a tudo, menos a vaidade. Contei no livro Pecar e Perdoar uma história tirada dos Fioretti de São Francisco, as florezinhas, no qual Francisco, no fim da vida,
quase 40 anos, está deprimido, porque havia feito uma ordem extraordinária que crescia, baseada na pobreza, e ainda na vida dele, os monges os frades, começaram a acumular bens, começaram a ter bibliotecas, a terem brigas por bens. Aí Francisco, mas para que serviu tudo que eu fiz? Se os meus seguidores ainda na minha vida já estão destruindo o que eu fiz. Então ele vai se entrevistar com sua amiga caríssima Clara, e Clara diz: sabe qual é o problema, Francisco? Você ainda não é pobre, mas como se ele só tinha um hábito, como se ele andava de pés descalços, como se ele dormia no chão, como se ele maltratava tanto o corpo com jejuns que teve que pedir desculpa ao corpo antes de morrer. Desculpa, irmão corpo, pelos jejuns e penitências. A Clara disse: você ainda é apegado à sua obra e à continuidade dela, você ainda acha que ela lhe pertence. Francisco entendeu, enfim, que o máximo que eu posso fazer é o máximo. Morreu feliz, deitado no chão da Porciúncula, que hoje é a imensa igreja de Santa Maria degli Angeli, cantando o Cântico das Criaturas, mas dando um conselho final a seus amados próximos, Frei Leão e outros: eu fiz a minha parte, agora vocês façam a de vocês. Eu só posso fazer a minha parte. É vaidade querer controlar, é muita vaidade querer controlar tudo. Humildade. Sócrates foi conhecido, e o é, por dizer um dia uma frase que parece tola, e ela é plena de sabedoria, quando Sócrates dizia: só sei que nada sei. Quando Sócrates dizia só sei que nada sei, ele não estava querendo dizer que ele nada sabia de verdade. Isso seria estranho em alguém que era considerado o mais sábio dos atenienses no século V a.C. Quando Sócrates dizia só sei que nada sei, ele não estava fingindo humildade. Ele estava querendo dizer: só sei que nada sei por inteiro, só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que nada sei que a outra pessoa não saiba, só sei que nada sei que um dia eu não possa vir a saber. Sócrates estava expressando o princípio da superação, da inovação e da transformação, que é a humildade intelectual, isto é, a capacidade de saber que não sabe todas as coisas. Por isso, eu quero terminar lembrando algo, com a minha emoção de encontrar mais de 2.000 pessoas nessa noite, que têm uma intenção, que também tenho eu: ficarmos idosos sem envelhecer, em qualquer idade, sendo capazes, claro, de acompanhar as mudanças, mas sem ser capturada ou capturado por um mudancismo que coloca você e a mim numa rota de mudança o tempo todo só por ela. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo: há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter nesse teu minuto final. Há 3 caminhos para o sucesso: é ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. Terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Essas são 3 trilhas virtuosas para o sucesso. Exigem coragem para que a sorte possa ser aproveitada. São essas 3 que marcam nossa possibilidade de não envelhecermos a cabeça, a prática, a percepção. Ou seja, generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Só sei que nada sei não significa que eu nada saiba, só significa que eu nada sei por inteiro e por completo. E só quem sabe que ainda não está pronto é capaz de ter uma insatisfação positiva e melhorar aquilo que é e deseja. Por isso, numa noite como hoje, com esse teatro repleto, eu fico absolutamente animado de encontrar tanta gente que comigo sabe que só sabemos que não sabemos. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Cuidado, tem um monte de gente que acha que vaca dá leite e ela não dá.
Para ter leite, você tem que levantar 3h30 da manhã, entrar num curral, amarrar a vaca, amarrar as pernas da vaca, entrar no meio daquela bosta toda, sentar num banquinho, amarrar o rabo da vaca, senão ela te embosteia inteiro, segurar na teta dela e senão não tem leite. Vaca não dá leite. Se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite, eles poderão ser medíocres, porque aguardarão que as coisas venham. O estudo, a profissão, a competência exige dedicação, esforço, habilidade. Claro, hoje fica até mais fácil. Às vezes você tem o teu filho de 14 anos e chega para você e fala: pai, eu não vou fazer faculdade. Ué, por que não vai? Bill Gates não terminou a faculdade, Steve Jobs não terminou a faculdade, Mark Zuckerberg não terminou a faculdade. Por que eu vou terminar a faculdade? Porque eu não vou nem fazer. Nessa hora você tem que chamar teu filho num canto e dizer: filho, vem aqui com o papai. De fato, Mark Zuckerberg não terminou a faculdade e inventou junto com um brasileiro uma coisa estupenda, que é o Facebook. Ele não terminou, ele largou. Mas sabe o que ele largou? Faculdade ele largou. Aí você tem que falar bem alto no ouvido dele: Harvard. Ele largou Harvard, que é a melhor universidade do mundo. 1 ano em Harvard equivale a 30 numa unisquina qualquer. Então papai concorda com você. Você quer fazer como Bill Gates, como Zuckerberg, faço com você um trato sem volta, tá bom? Concordo com você, parabéns. Primeiro você entra em Harvard, depois você larga. Porque você vai fazer como eles, faça como eles. Essa perspectiva é exatamente para impedir que as novas gerações e nós, que temos mais idade, caiamos exatamente nessa armadilha que é: tudo bem, dá para o gasto. Cautela. A mediocridade na vida, no afeto, na relação, ela é muito redutora. Eu tenho medo, mas não tenho pânico. Tenho medo da morte, não no sentido de desespero. Tenho medo de minha morte ser algo que cesse a minha possibilidade de ter uma vida que não seja pequena, banal, fútil. Por isso eu preciso pensar nela, na vida, antes de ficar pensando na morte. Há pessoas que têm pânico em relação à morte. Eu tenho medo. Medo significa de onde eu vou? Não é essa a questão. Medo do que vai me acontecer? Não é essa. Nessa hora eu sou como Epicuro. Epicuro, filósofo, dizia: eu não tenho medo da minha morte, porque ela e eu nunca vamos nos encontrar. Enquanto eu existo, minha morte não existe. Quando a minha morte existe, eu não existo. Portanto, ela estranha a minha condição. O de Allen é mais direto. Ele diz: eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer, né? Claro, mas eu queria lembrar algo. Nós esquecemos que nós não somos eternos, para não ter uma vida pequena, banal e fútil. E eu gosto de contar uma história, né, no escritório, que é um quadrinho do Peanuts, que é uma única representação, uma só, que tem a frase mais inteligente que eu já vi sobre isso que nós estamos falando. Tem uma cena do Charlie Brown e do Snoopy que eu acho maravilhoso. Por quê? Porque o Charlie Brown, ele é a encarnação da boa intenção incompetente. Ele é a encarnação da ideia de que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Um incompetente com iniciativa é um perigo num centro cirúrgico, num fogão, na direção de uma cidade, numa nação. É um risco imenso. Vocês imaginarem? O Charlie Brown, ele é a intenção, ele quer fazer, mas as coisas não acontecem, ele é explorado pelos outros. E o Snoopy é um Beagle, que é a alegria encarnada, aquelas orelhas que balançam. É uma coisa magnífica. E tem um quadrinho, diz dois, e é isso que eu queria amarrar nesse ponto, em que o Charlie Brown e o Snoopy estão sentados na beira de um rio, com as pernas para dentro da profundidade da água, sem colocá-la na água. E uma hora o Charlie Brown, é um quadrinho só, o Charlie Brown, com aquela capacidade imensa de ser tragicômico, de ser desanimado às vezes, ele vira e diz assim: Snoopy, um dia nós vamos morrer. E o Snoopy responde: mas todos os outros dias não. Olha que coisa inteligente. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Nesses dias que nós não vamos morrer, que a nossa vida não seja descartável, fútil, egoísta, tola, intolerante, odiosa, e que a gente seja capaz, na empresa, na família, nas religiões, na mídia, de pensar na nossa obra, para que a gente tenha noção de que a mortalidade, ela é um fato, mas a vida não tem como sua condução
obrigatória ser desperdiçada. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. E lembrem-se, o erro é parte da espécie humana. Não há ser humano que não erre. Quem não erra não é humano. O humano é errado. Só temos dois tipos de erros: os fatais e os não fatais. Os fatais não precisam ser analisados, os não fatais precisam. Os italianos dizem, eu gosto muito, não há cogumelos não comestíveis. Todo cogumelo é comestível, alguns apenas uma vez. Apenas uma vez, depois você não comerá de novo. Quando eu quero explicar aos meus alunos literariamente, dentro da tradição cultural do Ocidente, eu lembro a eles que a primeira empresa do planeta Terra, na nossa tradição judaico-cristã, foi a empresa Éden Limitada. O fundador tinha um currículo impressionante, Deus, inatacável. Criou uma empresa perfeita e contratou 2 funcionários locais, feitos ali, treinados no RH dali, nada de gente de fora, barro e costela local. Colocou, fez uma semana de ética e disse, só tem uma regra aqui, gente, vamos lá, colaborem, só não pode comer uma fruta, o resto pode tudo, tudo, o tempo todo. É a família perfeita, Adam, em hebraico homem, a família perfeita, Eva, a companheira, não tem sogra, não tem nora, não tem genro, não tem cunhado, não tem horário, não tem roupa, inocência total, o dia inteiro felizes num local perfeito entre rios. Só uma regra, nosso mundo é cheio de regras, só tinha uma regra. O dono se afastou, foram direto infringir a regra. Fundada a sociedade humana, enquanto Adão e Eva estavam inocentes, não havia tempo, não havia velhice. No momento que eles pecaram e envelheceram e conheceram a doença, a morte e a dor, começa a história. Expulsos por justa causa, vão para a terra, começam a plantar, têm filhos. Adão e Eva geram Caim e Abel. Caim matou Abel, como vocês sabem. Primeira família humana, resultado, 4 pessoas, os mais próximos de Deus, os mais longevos. Adão viveu 930 anos. Os mais longevos, 2 pecadores, 1 assassino e 1 cadáver. Essa é a primeira família humana, gente. Muito mais próxima de Deus do que a nossa. A nossa tem muito mais problemas do que essa, não? E não deu certo. Não deu certo. Aí começa tudo de novo, começam mais filhos, etc. Aí vem o dilúvio. Ou seja, tudo sempre, permanentemente, nós convivemos com o erro. Errar é humano, errar é humano, não est. Errar é humano. Nós erramos o tempo todo. Nós erramos constantemente. E esse é um exercício para eu aprender que de cada erro deriva uma possibilidade de acerto. Façam o aprendizado. Façam esse aprendizado. Cada erro é uma indicação estratégica que você não é perfeito. Cada erro fere o meu orgulho, fere a minha vaidade, o primeiro pecado capital, fere aquilo que me torna soberbo. Cada erro mostra, você se acha muito, perceba que aquilo que você faz diariamente, desde que nasceu, desde que você tinha 11 a 14 meses, que é andar, você tropeça. Hoje, tenho 54 anos e tropeço. E eu treino isso diariamente há 53 anos. É uma lembrança permanente. Você é humano, você nunca atingirá a perfeição. Não se vanglorie. Não fique soberbo. Há pessoas que perdem a vida, a propriedade, o privilégio, perdem a liberdade, mas não perdem a decência. Perdem, inclusive, a capacidade de emprego naquela situação, mas não perdem aquilo que os cristãos, de maneira tão intensa, escrevem no Evangelho de Marcos. Se você tem uma Bíblia cristã, olhe um dia, uma coisa ética muito forte, em que, segundo os cristãos, Jesus teria dito: de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. E a alma, claro, aí não é alma só no sentido religioso do termo, mas é perder a tua decência, tua identidade. E por isso, uma das coisas, Afonso, que a gente entende como corretas
é fazer boas escolhas. E para fazê-las, claro, uma das coisas que auxilia é refletir sobre as escolhas que fazemos. Nesta hora, a literatura nos ajuda bastante. Você tem muitas obras que são absolutamente inspiradoras para fazer pensar sobre nossas escolhas. Ou se você olha Irmãos Karamazov, por exemplo, né, quando a clássica frase, se Deus não existe, então tudo é permitido, isto é, que vínculo existe entre religião e valores éticos? Alguns diriam, tá vendo? O mundo está assim porque falta religião. Cautela, depende do tipo de religião e que tipo de caminho religioso se segue. Há momentos na história humana em que foi exatamente a religião que foi causadora de malefício. Portanto, não é algo tão automático. Como diz Guimarães Rosa, não convém fazer escândalo de começo. Só aos poucos que o escuro é claro. E no campo da ética, só aos poucos que o escuro é claro. Nós vivemos dilemas. Eu citei agora o Evangelho de Marcos, dos cristãos. Vocês sabem que os cristãos têm um grande pensador, aliás, um grande teólogo, que, como sabem, o cristianismo é uma religião sem teoria. Ele nasce sem teologia. O cristianismo é uma religião de prática que nasce sem teologia, isto é, sem um corpo teórico. O primeiro a construir um corpo teórico entre os cristãos será Paulo, um judeu chamado Saul, que depois vai ser chamado de Paulo. Paulo, sim, um homem que tem formação letrada, vai construir uma teologia para aquela prática de Jesus e seus seguidores. E ele a faz, essa teologia, por intermédio de cartas éticas, cartas, epístolas. Se você já leu alguma vez uma delas, cada uma é uma carta sobre ética a determinada comunidade. Aos cristãos da comunidade de Corinto, ou de Roma, ou de Tessalônia, ou de Éfeso, todas têm conteúdo ético. Todas, sem exceção. Aquela que eu mais gosto, Paulo escreveu 2 cartas ao povo de Corinto, e a que eu mais gosto, o perdão da palavra, a primeira carta aos Coríntios. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, há algo que é fortíssimo nisso que você chama de dilema. Paulo escreve isso no capítulo 6, versículo 12. Aliás, só uma curiosidade, como eu também sou da área de ciências da religião, uma coisa que algumas pessoas às vezes não sabem é que as cartas de Paulo, elas foram escritas antes dos evangelhos. Embora na distribuição do texto, no livro, as cartas venham depois dos evangelhos, historicamente elas são anteriores aos evangelhos. Alguns dos evangelhos foram escritos 50, 60 anos depois das cartas de Paulo. Isso significa que são as cartas que influenciam parte do conteúdo, eles influenciam parte do conteúdo dos evangelhos, inclusive na construção do evangelho de João, naquilo que traz um pouco mais de filosofia, para usar um termo mais comum. Pois bem, no capítulo 6, versículo 12, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, há uma frase que tem a ver com um dilema, em que Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. O que é que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha vida, o que mancha a minha trajetória, o que desonra a minha família, o que agride a minha comunidade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, nós não somos imunes à fratura ética. Um outro animal até teria essa possibilidade. Nós, humanos, não. Nós somos livres. Aliás, para fazer o benefício e o malefício. E eu diria algo que eu acho que vale para nós. Pena de quem não tem dilemas. Porque talvez é porque não reflita. No mundo de mudança e velocidade, já imaginou você ficar prisioneiro do mesmo? E ali tinha uma comunidade no Orkut, chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. Sabe no que ela era inspirada? Naquela plaquinha que fica em alguns elevadores que diz, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Já imaginou, você abre a porta do elevador e o mesmo está lá dentro te esperando, pronto para te pegar. Aliás, tem gente que tinha que ter uma plaquinha dessa na cabeça. Antes de entrar, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Parado. Atenção, superar, inovar, transformar. A sorte segue a coragem. Esse subtítulo é o nome de um livro meu que saiu esse ano, A Sorte Segue a Coragem, que trata exatamente desse tema. Ele dá sequência a 2 outros mais antigos meus, um chamado Qual é a Tua Obra e o outro chamado Por que Fazemos o que Fazemos. Pois bem, no livro A Sorte Segue a Coragem eu lembro uma coisa.
O que é sorte? No mundo de mudança e velocidade. Sorte não é só a ocasião favorável. Sorte é a circunstância. Sorte é uma ocasião, uma oportunidade que você, sem dúvida, só aproveitará se tiver coragem. Por exemplo, será que pode acontecer coisa na tua vida que favorece se você estiver atenta ou atento? É lógico. Se você estiver desatento, não adianta o cavalo passar arriado. E coragem não é uma disposição eufórica, que é assim, vamos que vamos. Claro que não. A coragem tem que ser preparada. Atenção no que eu vou dizer. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. Antes de eu sentar, eu olhei para ver se a poltrona estava aqui. Mas você diz, Cortella, para quê? Ela estava aqui agora há pouco, mas num palco que mexe. Coragem não é ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo. Eu, Cortella, estou usando muleta há um tempo e eu preciso aprender a fazê-lo com medo de cair. Quem aqui é cadeirante sabe que você precisa de coragem para aprender a fazer alguns movimentos, a praticar algum esporte, porque a gente tem medo. Não confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. E coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Por exemplo, eu criei meus filhos e ajudo com os meus netos, não deixando que eles deixem de ter medo, mas fazendo com que eles possam ter coragem. Você vai atravessar uma rua, a criança tem que ter medo de ser atropelada, mas tem que ter coragem para se preparar, olhar para lá e para cá e passar. Você tem medo de se afogar numa lagoa aqui perto ou num rio, ainda bem, mas tenha a coragem de aprender a nadar e fazê-lo. Por exemplo, tem gente aqui que tem medo de avião, isto é, todo mundo que for inteligente. Osíris Silva, grande engenheiro, nascido em Bauru, um dos homens que ajudou a criar a Embraer, ele tem uma frase que é verdadeira, ele diz, há dois tipos de passageiros, os que dizem que tem medo de avião e os mentirosos. Eu viajo de avião quase todo dia, amanhã cedo Pedro e eu vamos pegar o avião para São Paulo. Primeira coisa que eu faço quando eu entro no avião, se o piloto estiver na porta, é falar, senhor tem medo de avião? Se ele falar que tem, eu faço um voo sossegado. Porque se ele tem medo, o que ele faz? Se prepara, organiza, estrutura e vai. Se ele falar assim, o senhor tem medo de avião? Imagina, eu faço isso há 20 anos, eu entro em pânico. Eu falo, e se tiver uma tempestade? Na hora a gente vê o que faz. Há um mês e meio, o Pedro e eu estávamos indo para o Rio para gravar. Quando nós fomos pousar no Rio de Janeiro, Pedro se lembra disso, estava belíssima aquela manhã no Rio. Quando ele foi pousar, ele arremeteu. Que não é uma sensação agradável, mas ela é necessária. Ele arremeteu. Por que o piloto arremeteu? Claro que ele não deu a explicação no momento que arremeteu, porque ele estava preocupado em estabilizar a aeronave. Mas assim que ele estabilizou, ele disse, bom, arremetemos porque a visão ficou prejudicada e para evitar algum problema, eu preferia arremeter. Que alegria que deu daquele piloto, que em vez de dizer, vamos ver o que dá. Quem sabe a gente tem sorte. A sorte segue a coragem, mas repito, a coragem não é só uma disposição eufórica, você precisa prepará-la. Tanto faz se você tem religião ou não, essa é uma decisão tua. Essa é uma coisa que você escolhe ter ou não ter. Mas nós não podemos deixar de prestar atenção em algumas coisas que certas religiões anunciam e servem para nós meditarmos. Por exemplo, as três religiões que são baseadas num livro como fonte direta de inspiração, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, essas três grandes religiões têm uma ideia que é terrível. Ela é terrível não porque é religião, mas porque ela nos leva a pensar. Essas três grandes religiões falam que no dia que nós nos formos, no dia que você se for, no dia que você transitar em julgado, haverá um juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem as religiões que no dia que você se for, a divindade vai te chamar num canto e falar, vem aqui para um particular. E aí, na tua vida, por que é que fez o que fez? E por que que não fez o que não fez? E por que é que fez o que fez como fez? E por que que deixou de fazer o que devia ter feito? Há pessoas que esperam a hora da partida para pensar nisso. Há outras pessoas que vão pensando nisso durante a vida. Interessante.
No entanto, dessas três grandes religiões, uma delas, que é o cristianismo, ela tem um impacto maior nisso, porque ela tem um livro só sobre isso. Para quem já pegou uma Bíblia cristã, o último dos seus livros é um livro sobre o fim dos tempos. É um livro chamado Livro do Apocalipse ou o Livro da Revelação. Esse livro é o 27º da parte do Novo Testamento da Bíblia cristã. Vocês já viram, a Bíblia cristã tem um Antigo Testamento, que é judaico, e um Novo Testamento, que é cristão exclusivamente, que tem 27 livros. O último deles fala do fim dos tempos. O que me preocupa, repito, não é a religião é uma escolha tua. O que me preocupa é uma coisa mais séria. Nesse livro há uma advertência. Segundo os cristãos, está escrito lá no livro do Apocalipse deles, no capítulo 3, versículo 15 e 16. Capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Sabe gente morna? Gente que não é quente nem fria. Gente mais ou menos. Mais ou menos amigo, mais ou menos casado, mais ou menos ficante. Mais ou menos envolvido, mais ou menos profissional. Mais ou menos. Deus vomitará os mornos. Sabe gente morna? Que não é quente nem fria, que não cheira nem fede. Gente morna. Morna no casamento, morna na política, morna na empresa, morna na família, morna na religião. Que não é quente nem fria, gente morna. Já imaginou alguém que passa a vida e a descarta sendo morno? Você gosta de água morna para beber? Água morna para beber dá ânsia de vômito. Cerveja morna. Refrigerante morno. Comida morna. Mate morno. Café morno. Às vezes eu chego num lugar como aqui e a pessoa diz: não, toma um café. Eu falo: não, obrigado, não, foi feito na hora. Isso aí, na hora que a mulher levantou às 4 da manhã. Gente morna. Você gosta do morno? O morno é um perigo. Não é quente nem frio. Ele é algo que não tem ali a sua identidade. É medíocre. Tá no meio, não é nem isso nem aquilo. Olha só. Você conhece gente morna? Morna na amizade. A pessoa vai apertar a tua mão na hora que vai te cumprimentar, aperta só a pontinha do teu dedo. Você fica aquela minhoca desmilinguida na mão. Na hora de te abraça meio de lado, parece que tá com nojo. A pessoa que faz uma coisa incrível, ela economiza afeto. Esquecendo que afeto e conhecimento é uma coisa que você guardar, você perde. Afeto e conhecimento, guardou, perdeu. A única maneira de ter afeto e conhecimento é repartir. Morna no casamento. E aí, como é que tá o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna na política. E aí, como é que tá a discussão sobre o Brasil? Ah, não me meto nessas coisas não quero saber. Morna na religião. Eu conheço gente, por exemplo, que ele vai a um culto, a uma missa, e ele escolhe o horário da missa pelo tamanho rápido que ela tenha. Ah, vou à missa das 10 que o padre faz uma missa rapidinho. Então vai pra quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele todo poderoso, ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma. Deus vomitará os mornos. Portanto, cautela. No mundo de mudança e velocidade, é necessário que a gente seja capaz de afastar a mornidade. A mornidade que faz com que a nossa carreira, o nosso negócio, a nossa produtividade, que ela se reduza a algo que é morno. Algumas pessoas aqui com mais idade como eu, quando chegava dezembro, era a época de a gente levar para o pai em casa ou para a mãe o boletim da escola, que era impresso, para ele ver a nota e assinar de volta. Aí o pai pegava, olhava, falava assim: puxa, mas 6 em história, 5,5 em matemática, 5 em português. Ah, pai, deu para passar. Cuidado, isso é mediocridade. Uma coisa interessante é que algumas pessoas elas justificam o modo como tem dificuldade no seu cotidiano, achando que a dificuldade ela é algo imbatível. Já imaginou? Tem uma frase antiga dos romanos que eu gosto muito de lembrar. Os romanos diziam: o impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. Nesta hora, claro, vale trazer isso à tona. Os bombeiros lembram isso sempre e é verdade. O Corpo de Bombeiros costuma dizer: nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com a faísca
uma fagulha, um disparo. E o desleixo, a falta de zelo, a proximidade com a mediocridade no afeto, na convivência, na política, na profissão, na religião, na amizade, tal como o mundo, né, da proteção dos bombeiros no alerta vem sem que a gente necessariamente imagine que poderá ter o efeito que tem. Essa é a razão pela qual fez muito sucesso esse ano um vídeo que foi postado numa das minhas redes em que eu falo sobre a importância de lavar louça. Pode parecer estranho alguém da área de filosofia falar sobre isso, mas eu não falava ali sobre lavar louça em si. Eu falava ali sobre a necessidade de você e eu prestarmos atenção na nossa familiaridade com o desleixo. Por exemplo, você sai de casa hoje para vir para cá. Quem de casa veio, porque muita gente veio de outras cidades, alguns vieram direto do trabalho, algumas pessoas vieram, né, de locais um pouco, como eu dizia, mais distantes, outras e outros que aqui estão, né, vieram de outras atividades, mas ao chegar aqui, alguns que vieram de casa, eventualmente talvez tenham se alimentado. E ao se alimentar, deixou sobre a pia, ou dentro da pia, o prato, a panela, algum talher. Supõe-se que você, ao chegar em casa à noite, vai lavá-lo. Há pessoas que não resistiriam a não lavar. Isto é, não conseguiriam ir dormir em paz com um prato na pia. E outras nem notariam. Outras não só teriam deixado o prato lá com os talheres, como ele teria se agregado de modo amistoso com a louça do almoço e eventualmente do café da manhã. Como já está lá e você passa e vê aquela pilha e diz, daqui a pouco eu lavo, e às vezes sai e não o faz, você vai se acostumando com aquela paisagem indecente. E você deixa para amanhã e diz, agora estou sem tempo. Para que eu vou lavar essa louça? Agora, é necessário fazê-la e dá trabalho. E a ideia do trabalho muitas vezes te trará, inclusive, algo que pode parecer estranho: satisfação. Porque há pessoas que dizem, eu adoro lavar louça. Eu sempre desconfio de pessoas que falam essa frase. Talvez ela tenha alguma perturbação. Mas ainda assim, há pessoas que dizem, eu não gosto de cozinhar e gosto de lavar louça. Ou eu não gosto, tanto faz. Mas, levando em conta que pessoas mentalmente saudáveis não gostam de fazê-lo, chego eu em casa e tenho lá uma louça para lavar. Eu começo, você começa, muitas vezes de modo mal-humorado, você vem fazendo. Aí você começa a criar até o método. Primeiro você lava aquilo que são os pratos, depois você vai deixando as panelas de lado, aí você pega os talheres e junta e passa na água todos de uma única vez. E quando você, depois de uns 10 minutos, começa a te dar um desejo de fazer bem aquilo e fazer direito, e você começa a ter prazer em estar fazendo aquilo, e quando você termina, que está tudo penduradinho, arrumado, encostado, nada na pia, você ainda pega um paninho, passa em cima da pia para ficar seco, enxuga a torneira, dá um passo atrás e sorri e contempla. Olha só, você está batendo palma para quem? Para a contemplação. A louvação do que deve ser louvado. E o que é que deve ser louvado? Na família, na escola, na empresa, na cidade, no ambiente, na religião. O capricho. Mesmo que você não quisesse fazer aquilo. Me lembrei ontem à noite de uma frase antiga, que é muito repetida e que tem um valor muito forte, e que está conectada ao tema de hoje. A frase que diz, cada um colhe o que planta. Cada uma colhe o que planta. O mais interessante é que essa frase, ela parece
de modo registrado, intenso, na obra de um dos maiores filósofos latinos da história, um homem chamado Marco Túlio Cícero. Muita gente conhece, claro, pelo nome pelo qual ele ficou mais conhecido, que é Cícero. Várias vezes você tem frases, ideias, pensamentos que foram produzidos exatamente por Cícero. Cícero foi um político, ele foi cônsul de Roma, ele foi alguém que teve uma influência imensa dentro do governo no século I a.C., né? E Cícero é autor de uma obra escrita no ano 46 a.C., chamada O Orador. Ele foi conhecido também pela capacidade imensa de oratória que ele carregava. Pessoas com mais idade como eu, tivemos um pouco ainda na universidade do estudo do latim. E uma das coisas que se fazia em relação ao estudo do latim era exatamente o exercício da oratória. E a oratória se dava, claro, com textos clássicos, especialmente aqueles produzidos, escritos por Cícero. É impossível pensar, né, o modo de reflexão ocidental sem trazer à tona a contribuição desse filósofo. Esse filósofo Cícero, ele nessa obra que eu mencionei, O Orador, inseriu essa frase agora que eu trouxe, que você já conhecia, claro, que faz parte do nosso dia a dia, que é: cada pessoa colhe o que planta. Eu brinco às vezes, e eu fiz até numa outra palestra nessa semana, porque há uma ideia antiga que diz que Deus é bom e justo. Deus é bom e justo. Olha que curioso, a ideia central é: Deus é bom porque você escolhe o que plantar. Cada pessoa planta o que desejar. Mas é também Ele justo, porque você só colhe aquilo que plantou. Isto é, a bondade está na possibilidade da escolha de cada pessoa. E a justeza está em que você decide aquilo que planta, mas só colherá exatamente isso. Perguntaria eu, será? Será que tudo aquilo que se colhe é exatamente aquilo que se plantou? E as circunstâncias em que você planta e não colhe? E quando você colhe e não plantou? Esta ideia, ela traz à tona algo que é muito marcante dentro da reflexão trazida também por Cícero. E aí uma curiosidade: Marco Túlio Cícero foi executado no dia 7 de dezembro do ano 43 a.C., isto é, há 2066 anos. Ele, Cícero, morreu com 63 anos de idade. Ele nasceu no ano 106 a.C., no dia 3 de janeiro, e construiu uma carreira dentro da política, dentro dos negócios e dentro da filosofia, que é marcante. Aliás, ele foi alguém que atuou junto a Júlio César. E quando César foi assassinado, no ano 44 a.C., ele, Marco Túlio, ficou ao lado, né, de um adversário de Marco Antônio, e depois ao lado daqueles que buscaram enfrentar Marco Antônio, um dos generais de César. E por isso, porque ele, Cícero, não concordou com o modo de condução feito por Marco Antônio, né, o general Marco Antônio, este mandou executar Cícero. E ele foi executado no dia 7 de dezembro do ano 43 a.C. O mais interessante é que a datação utilizada naquele momento, ela já era nova em relação ao momento em que Cícero nasceu. Cícero nasceu, como eu disse, no ano 106 a.C., e ele nasceu no mês de janeiro, que era, olha que coisa curiosa, o penúltimo mês do ano. Eu quero dizer uma coisa que algumas pessoas aqui talvez não saibam, eu gosto muito de lidar com essa ideia. É interessante porque às vezes um aluno, uma aluna, teu filho, tua filha, teu neto, uma das minhas netas, Alice, aqui está, ela poderá me perguntar um dia, ou para o pai, ou para a Isabela, mãe, poderá perguntar: vovô, por que o mês de dezembro é o mês 12?
Por que o mês de setembro é o mês 9? Por que o mês de novembro é o mês 11? E aí, claro, eu que sou professor, para poder merecer, né, o elogio, vou fazer algo. Senta que eu vou te explicar. É interessante, é gostoso fazê-lo, porque uma das coisas que mais eleva a nossa capacidade é poder partilhar. Pedro lembrou ao final da fala, né, de meus colegas da PUC, que atuando na área de limpeza, segurança, administração, raramente entrariam numa sala de aula, né, para me ouvir falar sobre Cícero, que é alguém que a gente precisa sim ler e estudar, mas que com a possibilidade do mundo digital, ao modo como o Pedro trouxe, isso é possível. Não é o mundo digital que os faz entrar naquela sala de aula, é que o mundo digital retira as paredes daquele tipo de sala de aula e faz com que, por exemplo, isso que eu esteja aqui agora falando, porque também, em momento ou outro falei, né, isso foi para as redes sociais, colocou a condição de uma partilha mais ampliada. E para quem não sabe, o mês de dezembro é o mês, agora 12, mas ele era o 10º mês do ano, até o ano 46 a.C. O calendário romano, que é anterior a Júlio César, ele se iniciava, o ano se iniciava em março. O primeiro dia do ano era 1º de março. Com toda razão, porque Marte, que é o deus da guerra, portanto uma divindade forte no mundo antigo latino, era quem marcava o início do ano. E por isso o mês de março tem a sua origem do nome exatamente em honra do deus Marte. Por isso o ano se iniciava em 1º de março e o último mês do ano era fevereiro. Razão pela qual o mês mais curto, porque ele servia para o acerto do calendário. Ele servia para que você pudesse ajustar num calendário lunisolar, né, em que se usava o Sol e a Lua como referência no movimento aparente do Sol e certo da Lua, né, para as referências todas. E o mais interessante é que o ano se iniciando no dia 1º de março, o mês 11 era exatamente janeiro. Olha quanta coisa inútil você não sabe. Mas enquanto eu falo, você fica numa tensão imensa. Você gosta de saber o que não sabe. Aquilo que você ainda não sabe te renova, faz com que você ganhe densidade, faz com que haja maior possibilidade até de fortalecer o teu esforço. Obviamente que, como Pedro trouxe à tona, vaca não dá leite, é preciso ir buscar, é preciso ir atrás, né? E nesse sentido, a ideia de trazer algumas explicações ao dia a dia exige um preparo prévio anterior. Eu não fiquei, pelo óbvio, dada a minha profissão, sentado aguardando uma iluminação que viesse e trouxesse a mim a informação. É necessário que eu vá atrás dela, que eu vá buscá-la, que eu saiba selecioná-la. Mas o mais gostoso disso é que Júlio César, no ano 46 a.C., isto é, no mesmo ano em que Cícero produziu a obra O Orador, no qual está a frase "cada um colhe o que planta", ele mandou fazer uma alteração no calendário. E entendeu Júlio César, e isso vale até hoje, que no mundo latino o ano deveria se iniciar pelo mês de janeiro, porque Janus, que dá nome ao mês, é uma divindade bifrontal, isto é, tem duas faces, um rosto para frente, o outro rosto para trás. E, portanto, janeiro seria aquele que, como divindade protetora, olharia para o que já foi, como olharia para o que deveria vir. E a partir daí, todos os países sob influência ocidental foram adotando o calendário juliano, né, que trouxe essa marca do ano se iniciar em janeiro. O único país do mundo em que o ano continua iniciando em março é o Brasil. Aliás, se não é o carnaval, a vida começa após o carnaval. E nós somos um país clássico, persistente, não desistimos, né, nisso somos aderentes às ideias, né, de Júlio César. Em 1998, eu tinha 44 anos de idade, eu fui assistir a um filme que talvez quem tem mais idade que tenha assistido, chamado O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme conta uma história que a gente não pode esquecer.
E ele tem nele algo que eu queria trazer como marca inicial nessa reflexão. Quem aqui assistiu ao filme se lembra, ele é um filme já clássico, o que eu vou falar aqui é spoiler, mas isso para quem já assistiu não vale, para quem não viu, feche os ouvidos. O filme conta uma história magnífica, difícil de assistir. É um filme do Steven Spielberg, cujo ator principal é o Tom Hanks, e o segundo é o Matt Damon. Nesse filme, o roteirista produziu uma história maravilhosa e difícil de lidar. Na Guerra Civil Norte-Americana, houve uma situação em que 4 filhos de uma mesma mãe morreram na Guerra Civil Norte-Americana. E, como 3 deles haviam sido mortos durante o combate, as forças de direção trouxeram o 4º filho para que ele não fosse também morto e a família não ficasse sem nenhum dos seus. Ele não o fez. O roteirista do filme O Resgate do Soldado Ryan leu essa história porque viu um dia o túmulo deles e resolveu passar a história para a Segunda Guerra Mundial. E a história, portanto, do filme O Resgate do Soldado Ryan se dá na Segunda Guerra Mundial com uma missão. Há um capitão, que é feito pelo Tom Hanks, que precisa juntar mais 7 e montar um grupo que vá até a Europa, a França, resgatar um paraquedista que, especializado em ataque, tinha se perdido no meio da Europa porque o paraquedas caiu, num local onde não havia tropas aliadas. É necessário que ele vá ser resgatado por comando do general Patton. O general Patton determinara que famílias em que havia vários filhos, quando alguns deles tivessem morrido, aquele que sobrevivesse deveria ser levado para casa. Isso é real. No caso, a história não é real em relação à Segunda Guerra, mas em relação a esta autorização, sim. E o filme se dá exatamente com a organização de um grupo de 8 pessoas que desembarca na Normandia, exatamente em 1944, no famoso Dia D. Os primeiros 20 minutos desse filme, para quem não gosta de cinema realista, não deve ser visto, porque você tem que ficar de olhos fechados. Ele é absolutamente nada romântico com a ideia de guerra, de arma, de sangue. É uma coisa fortíssima. E eles entram na Europa em busca de um rapaz chamado Ryan, que precisa ser levado para casa. Dá para você imaginar como a história se desenrola. Isto é, achar um paraquedista de uma tropa norte-americana perdido na Europa em meio a uma guerra, ainda mais sem aqueles meios digitais que o Pedro tanto aprecia, um pouco mais complicado. E é curioso porque eles vão pouco a pouco, vários deles vão morrendo para chegar até o soldado e o encontram. E ele se recusa a ir para casa, ele não quer, ele quer continuar em combate, ele acha que é um dever e uma missão dele continuar no combate. Mas vários morrem para que ele possa ser salvo. E uma cena inacreditável, dificílima de lidar, é a cena quase final, em que o capitão, feito pelo Tom Hanks, ele está morrendo, porque ele enfrenta um tanque dos nazistas. E ele perece exatamente nesse combate. Pouco antes de morrer, enquanto ele está deitado, encostado numa mureta, quase já no final, o Ryan vai até ele. O jovem de 18 anos vai até ele e o capitão, segura o Ryan pela gola do uniforme, olha para ele um pouco antes de morrer e diz: faça por merecer. Faça por merecer. E o filme vai até o final com algo fortíssimo, que é o Ryan, já idoso, no cemitério visitando o túmulo do capitão. Enquanto ele está orando pelo capitão, a família dele está mais à distância, ele já bastante idoso, ele termina, ele dialoga com o capitão, agradecendo, claro, com o túmulo, faz continência e chama a esposa dele, que vem pouco a pouco, e ele segura na mão dela e pergunta: eu fiz por merecer? Essa é uma das questões mais difíceis que a gente pode ter de lidar. Quando esse título da reflexão aqui hoje é: se você não existisse, que falta faria? Em última instância, a grande pergunta é: fazemos por merecer? Por merecer a existência, a vida, esse mistério magnífico do qual nós participamos, não conhecemos toda a razão?
Essa vida que nós partilhamos com outras e outras formas de vida, será que nós a desperdiçamos, a colocamos fora? Cada vez que eu vejo e revejo a cena, eu me lembro dessa pergunta que ecoa dentro de mim, sem ser aqui dramático em excesso, sem ser também piegas. A frase é muito forte. Se alguém grudasse na gola do meu casaco e tivesse morrido quase, como aconteceu, com vários outros, para que eu pudesse viver, e dissesse no último suspiro, faça por merecer. Isso é forte demais. É interessante, porque as homenagens que a gente recebe, elas, vez ou outra, nos levam exatamente a pensar isso. Será que nós fazemos por merecer? Merecer o quê? A amizade que partilhamos, a solidariedade que nos oferece, a alegria que a gente pode ter, os momentos também de fraternidade que se tem, aquilo que é para nós uma condição de existência que não necessariamente é colocada com outras e outros.